sou Keliane Rocha e hoje no quadro Faça Direito vou apresentar para vocês a técnica de eletrolifting com agulha aplicada a rugas e linhas de expressão. Vamos então começar a técnica. Nós vamos começar fazendo uma higienização prévia dessa pele para tirar as impurezas, as sujidades do dia a dia. Caso a cliente esteja com maquiagem ou protetor solar, a importância de se fazer essa higienização, né? É sempre bom lembrar que já foi realizado a avaliação prévia dessa pele, fazendo o teste de queloide, que no final nós vamos mostrar para vocês como foi realizado. Quanto à avaliação, nós podemos observar a presença de rugas e linhas de expressões dinâmicas nessa nossa paciente, né? Nessa nossa cliente, que foi a queixa principal dela. Então, essas rugas dinâmicas, que estão localizadas principalmente na região da glabela, que é entre os olhos, região nasogeniana, também conhecida, né, popularmente pelo bigode chinês, e na região periorbital, que é devido ao excesso de movimento. Vou fazer a esfoliação dessa pele para poder facilitar posteriormente a ativação, né, a penetração dos nossos princípios ativos. Na esfoliação, é sempre bom lembrar que são movimentos circulares, suaves. A importância do esfoliante que eu estou escolhendo também, que eu vou escolher para fazer a esfoliação prévia dessa cliente, é muito importante. Se for uma pele mais delicada, mais sensível, eu vou ter que escolher um esfoliante menos agressivo. Se for uma pele mais espessa, né, que tem aí a camada córnea um pouco mais espessa, posso estar realizando antes da sessão também, caso queira, um peeling de diamante. Então vamos retirar o excesso agora do nosso esfoliante, sempre lembrando que toda aplicação de produto, né, e retirada, o importante é que sempre seja feito de baixo para cima. Depois de preparar essa pele, eu limpei e esfoliei. Então, eu já preparei a minha pele para receber posteriormente a aplicação do eletrolifting. Nós vamos utilizar corrente galvânica para fazer o procedimento. Então, eu tenho que ter sempre polo positivo e polo negativo. Então, eu tenho que fechar o campo dessa corrente. Então, eu vou ter um eletrodo passivo e um eletrodo ativo. O passivo, ele vai ficar geralmente na região escapular da cliente. E o meu eletrodo ativo é a minha canetinha que vai fazer todo o trabalho. A nossa agulha, que é colocado na caneta da microgalvânica, é descartável. Então, vem previamente esterilizada e elas são descartáveis e uso único do cliente. Depois que eu fiz, limpei, esfoliei, nós vamos fazer a asepsia dessa pele. Por mais que não seja um tratamento tão invasivo, nós precisamos nos certificar de que essa pele está previamente limpa, ok? Então, a gente faz a asepsia com álcool 70. Quando chegar nessa região acima da boca, a gente pede a cliente para respirar fundo. Respira fundo, por favor. Prende o ar. Quando ela prende o ar, a gente passa o álcool. Para, no momento que eu passar, se ela estiver respirando, ela não sufocar com o álcool. Depois que essa pele já está, então, limpa, feita a asepsia, nós vamos fazer o microagulhamento. Nós temos duas formas de fazer microagulhamento. Eu posso fazer ponturação ou posso fazer o arranhamento. Nós vamos utilizar as duas técnicas. Há pacientes que eu não preciso utilizar as duas, tá? Mas a maioria tem linhas profundas e linhas superficiais. Então, as mais profundas a gente utiliza de pontura e as mais superficiais a gente usa de arranhamento. Ok, vou começar pela glabela. Eu sempre gosto de seguir uma sequência
Ó, lógica, para não perdermos nenhum tipo de, nenhuma ruguinha ficar para trás. A glabela, então, é essa região que está entre os olhos, entre as sobrancelhas, na região do músculo prócero. Nós damos o nome dessa região de glabela, ok? Lembrando que a puntura, ó, bem superficial, eu tenho quase que ver a minha agulha penetrando. A técnica é realizada de forma lenta e bem superficial. Eu quase consigo ver a minha agulha sobre a pele. A corrente que nós estamos utilizando é a microgalvânica, que é uma derivação da corrente galvânica. Na verdade, é uma corrente galvânica, porém na faixa dos microamperes. Então, a intensidade dessa corrente, eu começo com torno de 60 a 70. E no decorrer da sessão, se a minha cliente não relata que está doendo, a gente pode aumentar a intensidade dessa corrente. Lembrando sempre de esticar o máximo que puder. Quanto mais estica, mais facilita a penetração da agulha e menos indolor é para nossa cliente. Na região dos olhos, nós utilizamos a técnica de arranhamento, por ser um tecido muito fino, muito delicado. Lembrando sempre que nós temos a órbita, então eu preciso afastar esse tecido o máximo que eu posso para eu fazer essa técnica de arranhamento, para não passar a corrente muito próximo aos olhos. Para eu fazer essa técnica, eu não posso colocar a minha agulha a 90 graus e arranhar. Eu tenho que inclinar a minha agulha, a minha caneta, mais ou menos a 45 graus e arranhar. Eu arranho a quantidade suficiente para extrair a camada córnea e provocar aqui uma hiperemia. Eu não posso fazer até rasgar, até machucar a minha pele. Porque se eu machuco essa pele, se eu corto, eu posso provocar um efeito contrário. Eu posso, ao invés de estar melhorando essa ruga, provocar um processo inflamatório além do que eu desejo e ter uma hiperpigmentação. Essa ruga ela pode escurecer. Já falando de hiperpigmentação, essa técnica não é indicada para pessoas que têm fototipo acima de 4. Então, é aquela pessoa mais morena, que tem a pele com mais melanina, né? Então, nós não podemos nenhuma das técnicas, nem arranhando e nem punturando. As contraindicações dessa técnica é gestantes, pessoas que tenham diabetes, pessoas cardiopatas, também não pode realizar a técnica. No momento da avaliação, nós vamos ter que observar a questão da cicatrização. Então, se ela te relata que já tem problemas de cicatrização, que a cicatrização dela não é boa, faça o teste. Se o teste der negativo, nós não podemos aplicar, então, essa técnica. Lembrando sempre de esticar a pele, dar uma pequena levantada e tiro. Onde eu terminei, eu já insiro logo à frente, de novo, a minha agulha e dou uma leve levantada. Quando a gente termina a região que eu fiz arranhamento, eu volto para ver se eu não preciso fazer novamente. Então, se eu vejo que a região não está tão hiperêmica, eu posso vir e fazer de novo para potencializar o efeito. Lembrando da importância do cuidado pós-eletrolifting. Então, essa paciente, né, essa cliente, ela vai ter que ter o cuidado de usar protetor solar de 3 em 3 horas.
Se eu tenho um processo inflamatório e essa cliente ela não tem o cuidado devido com o sol, eu posso causar uma hipercromia. Então, essas linhas onde eu fiz todo esse trabalho, elas podem ficar escuras. Então, ao invés de estar favorecendo a minha cliente, eu estou trazendo outro problema. Então, por isso é muito importante a conscientização da proteção solar. Inclusive, se vocês puderem, no espaço de vocês, ter um termo de consentimento assinado por ela, que ela vai obedecer todas essas instruções que você tem passado para ela. Então, a cliente tem que ter um cuidado em casa também. A técnica de electrolifting, ela pode ser feita e deve ser feita apenas de 15 em 15 dias. Eu não posso provocar um processo inflamatório toda semana, né, 2 vezes por semana. Eu preciso de um prazo para que o meu corpo recupere aquela lesão. Então, o electrolifting é feito de 15 em 15 dias. Em casa, além do protetor solar, essa cliente ela deve lavar o rosto com um sabonete específico facial, que você pode orientá-la, uma marca que você goste, né, que você recomenda. Então, ela tem que ter em casa também os devidos cuidados, porque ela vem para você apenas de 15 em 15 dias. Você pode, no seu protocolo, incluir uma hidratação a cada, semana. Então, ela vem para você uma semana, faz a técnica, na semana seguinte, ela faz uma hidratação. Então, você tem 2 vantagens. Você está acompanhando o processo dela e você já está mantendo essa pele também hidratada. Porque a hidratação para a pele é muito importante no tratamento estético. Então, uma pele hidratada vai favorecer todos os meus protocolos que eu vou aplicar, inclusive o electrolifting. A aplicação em cada linha de expressão, em cada ruga, vai variar muito em relação a você ter a prática. Porque como a gente falou previamente, o arranhamento, eu não posso provocar um corte. Então, se sua mão é mais leve, você vai demorar um pouco mais para ter a hiperemia daquele local. Agora, se você já puxa um pouquinho mais, faz um pouquinho mais forte, logo você vai ver essa camada córnea sair na agulha e ter a hiperemia. Caso a cliente relate dor durante o procedimento, você pode usar de compressas geladas, você pode ter do seu lado compressas bem geladas, coloca uma cubeta com algumas pedras de gelo e gaze. Caso ela relate, você coloca compressas geladas na região e continua o tratamento. Geralmente, as clientes não reclamam muito, porque não é algo tão dolorido, e também não é tão demorado. Então, se tem uma resposta bem positiva em relação aos tratamentos com essa técnica. Apesar de no mercado hoje ter tanta tecnologia para tratamento de ruga, o electrolifting ainda é muito utilizado pela sua eficácia, já comprovada, A quantidade de sessões vai variar muito de cliente para cliente. Vai variar do seu cuidado, pós-electrolifting, do seu cuidado em relação à ingestão de água, que é muito importante. Então, uma pele seca, ela favorece muito a aparição das rugas e das linhas de expressão. Então, você já consegue ver um resultado na 3ª, 4ª sessão. Mas você pode estender esse prazo. Então, se a cliente ela tem muitas rugas profundas, provavelmente ela vai precisar de muito mais sessões do que uma pessoa que tem apenas linhas de expressão mais leve. O posicionamento da nossa caneta vai ser de acordo com o tipo de técnica.
Então, se eu tenho uma linha profunda e eu vou usar a técnica da perfuração, a perfuração é tão superficial a ponto de você quase ver a sua linha de expressão, a sua caneta atravessando. Se for muito profunda, não vai ter o efeito que eu desejo, pois vai atingir camadas mais profundas da minha pele. Arranhar tem que ser a média de 45 graus. Se eu for 90 graus, eu corro o risco de cortar a pele da minha paciente. Eu não quero corte, eu quero apenas arranhar essa pele, apenas provocar uma hiperemia. Caso a sua cliente ela tenha prótese metálica dentária ou implante, né? Se for a prótese, você pede para retirar durante o procedimento. Se for o implante, provavelmente ela vai sentir um pouco mais, porque nós estamos trabalhando com corrente elétrica. Então, é uma corrente. Caso você comece a sessão e ela sinta o incômodo, você não termina, você para. Só que a microgalvânica, como já falamos, é uma corrente que está na faixa dos microamperes, né? Então, a sensibilidade em relação a essa corrente não é muita. Porém, isso varia de cliente para cliente e de sensibilidade para sensibilidade. Se a cliente tiver marca-passo, nós não fazemos nenhuma terapia com corrente elétrica. Essa parte da pontura e do arranhamento eu já finalizei. Pode levantar, por favor. Na maioria dos casos, é uma técnica que não demora muito tempo. Claro que isso vai depender da quantidade de rugas e de linhas de expressões que a minha cliente tenha. Mas, no mais, é uma técnica bem rápida. Depois que a gente termina a técnica do eletrolift em si, nossa paciente vai ficar vermelha, vai ficar edemaciada. Então, tudo que eu vou fazer depois dessa técnica tem que ter relação com propriedades calmantes. Então, eu vou aplicar nela um tônico calmante. Então, o tônico a gente utiliza para equilibrar o pH dessa pele, já que a gente desestruturou totalmente usando álcool, sabonete e esfoliante. Sempre bom lembrar que muitas clientes elas querem tratar as linhas de expressões e rugas do pescoço, do colo. Com o eletrolifting, eu posso fazer apenas as rugas das laterais do pescoço. Região anterior e região de colo, com essa técnica eu não faço por causa da corrente elétrica. Então, a gente tem a glândula aqui da tireoide, próximo aqui eu tenho a parte cardíaca, então essas correntes elétricas nós não aplicamos nessa região. Tonificamos essa pele com tônico calmante, espera totalmente a absorção, a pele não pode estar molhada. Então, nós vamos aplicar alta frequência para acalmar essa pele, diminuir um pouco esse processo inflamatório, esse aspecto de hiperemia. Alta frequência, a gente sempre faz o teste, né, na cliente, no braço, para ela não assustar. Eu vou pôr no seu braço só para você ver que não dói, tá? Porque a alta frequência ela faz um barulho muito alto, então dá a impressão, né, de dor, que vai doer, mas não. Aplicação direta da alta frequência, principalmente nas regiões onde foi realizada a técnica. Aplicação a média de 3 a 4 minutos. Então, ó, dá ênfase na região onde nós fizemos o microagulhamento. O tratamento home care é basicamente lavar o rosto de manhã e à noite, tonificar e hidratar essa pele. Então, é muito importante a hidratação em casa. Não só passar produtos, mas também a hidratação quando a gente fala de ingestão de água. Então, isso é muito importante. Essa cliente, ela vai ter que ficar pelo menos 24 horas sem aplicar nenhuma maquiagem. Nós vamos deixar essa pele respirar. E eu também provoquei aqui um processo inflamatório. Então, eu tenho ali células de defesa, a minha pele está receptiva
né, para produtos externos. Então, uma maquiagem às vezes é um pouco tóxica para uma pele que já está machucada. Então, a gente deixa essa pele descansar por pelo menos 24 horas para aplicação dela. Caso apareça casquinhas devido ao machucado, sempre bom falar para cliente deixar o seu organismo fazer essa cicatrização. Então, o cliente não pode retirar essas casquinhas que vão às vezes aparecer. Então, essa pele absorveu todo o tônico, então tá sequinha. E nós vamos para a última fase, o último passo, que na verdade é utilizado em qualquer protocolo estético, que é o protetor solar. Então eu tenho que proteger essa minha pele dos raios solares para eu não ter problemas futuros com hiperpigmentação. Eu não quero uma pele com uma ruga manchada. Então nós temos que ter muito cuidado. O fator de proteção tem que ser acima de 30. Então a cliente ela vai escolher sempre acima de 30. Se tiver de 50, 60, pode se utilizar também, não tem problema. O importante é que seja acima de 30. E lembrando que a escolha do protetor é muito importante. Ela tem que ser adequada para o biotipo cutâneo dessa paciente, dessa cliente. Então, se ela tem uma pele oleosa, ela tem que buscar um protetor solar toque seco, que seja efeito matificante. Então, ela tem que ficar muito atenta a isso. Se for uma pele já ressecada, eu já não posso usar um protetor com toque seco. Tem que ser um protetor específico para pele seca. Bom, esse foi o nosso protocolo de electrolifting com agulha para o tratamento de rugas. Espero que tenha gostado. Curte e compartilhe o nosso vídeo. Caso tenha dúvida, deixe nos comentários que nós responderemos assim que puder. Obrigada!